Eu vou, na verdade, anunciar o nosso palestrante de agora. Nós vamos receber o Fábio Coelho. O Fábio é presidente do Google Brasil. Ele tem aí 20 anos de carreira dedicados à área de vendas e à área comercial. Antes de ser presidente do Google, ele foi presidente de algumas grandes empresas, como a IG. E eu costumo fazer uma brincadeira que, na verdade, o Fábio ele é presidente da atual empresa dos sonhos, apontada assim pelos jovens. Então, recebam, por favor, Fábio Coelho. Pode ser aqui? Pode, né? Gente, obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Quando eu soube que era para falar com Young Professionals, eu falei, opa, esse é o tipo do assunto que interessa, porque a gente está formando as pessoas que vão definir o que vem a ser liderança amanhã e depois. O assunto é meio complicado de falar, porque eu acho que não existe uma verdade absoluta sobre liderança. Tem um monte de gente que vive disso, eu não vivo disso, eu simplesmente tento, dia após dia, exercer um pouquinho mais os papéis de liderança. O que aconteceu com a minha carreira? Eu vou falar um pouquinho de internet hoje, falar um pouquinho também sobre como o Google trabalha nesse ambiente e falar um pouquinho também sobre como eu me encaixo nesse ambiente dentro daquela frase ali que está entre aspas, liderança é uma escolha, que eu realmente faço uma pergunta se é uma escolha ou não. Não tenho isso claro, tá? Algumas vezes nós somos levados a isso como uma questão de vocação, outras por uma questão até de necessidade de sobrevivência corporativa. Existem estilos diferentes que levam a lugares diferentes, e eu vou contar um pouquinho do meu caminho para chegar até aqui hoje, e que eu acho que é uma trajetória, muito mais do que um caminho de sucesso. Eu considero, as pessoas olham e falam, uau, você está liderando a empresa dos sonhos do Google. Realmente eu estou. Está é do verbo que implica transitoriedade, implica o seguinte, o que eu levo de lá, eu estou lá há pouco mais de 8 meses, é o que eu posso aprender de lá e as pessoas que eu posso interagir naquele ambiente. Então, falar um pouquinho dessa questão de liderança, eu acho que a gente começa falando do ambiente que a gente está vivendo, que é um ambiente com uma tremenda revolução. Todos nós vemos aí o que está acontecendo no mundo. Aquilo ali foi na Revolução Egípcia. Aquela frase me chamou muito a atenção. We want internet. As pessoas queriam a internet como uma forma de... O protesto era em relação à dificuldade de promover uma transformação mais abrangente, e essa dificuldade de promover essa transformação é uma causa comum, uma causa que as pessoas acreditavam que era justa, e, de repente, a maneira como as pessoas interagiam e se comunicavam foi alterada. Isso gerou uma revolta que não foi gerada pela internet. A internet foi só o meio para isso acontecer. Mas o que mostra que a gente vai alcançando uma capacidade de articulação no mundo completamente diferente que a internet. E essa revolução ela é baseada em quê? Acho importante mostrar um pouquinho disso aqui. Na tecnologia. Tecnologia, esse ciclo de adoção, tecnologia, conteúdo, usuários e propaganda, é um ciclo que ele ocorre em qualquer tipo de meio. E quando a gente fala de meio, desde os primórdios de Gutenberg, a gente observa isso. Desde a criação da imprensa, 1450, primeiro vem uma ruptura tecnológica que leva a uma capacidade maior de criar e distribuir conteúdo, que leva a uma adoção por usuários e que leva, então, a alguém encontrar um modelo de monetização. A publicidade está nesse contexto. Desde 1450, a publicidade demorou, então, até surgir a publicidade no meio impresso, quase 400 anos. Hoje em dia, a gente já olha a internet com essa velocidade aí, sendo com um alcance muito maior, num período muito mais curto, e agora, no telefone celular, a publicidade móvel, muito mais rápida ainda. Então, isso para mostrar o seguinte, o ciclo de transformação tecnológica é o que promove essa revolução na mídia, e se a gente for um pouquinho mais adiante, o que promove a revolução nas comunicações, na maneira como a gente se comunica. Então, a internet é uma revolução tecnológica, informação, comunicação, entretenimento, comércio, serviços, educação, em tudo. Ela está por trás dessa transformação e ela tem um conceito muito mais forte. Eu acho que isso aí, o grande pilar do Google, foi começar a tratar a
13 anos atrás, a questão da busca, que foi o grande mérito dessa organização, foi articular de uma forma elegante a informação disponível a todos nós. Então, o Google não possui a informação, ele simplesmente organiza a informação. Essa foi a primeira proposta da companhia, organizar a informação que está aí disponível para todo mundo e torná-la acessível de uma forma fácil, intuitiva, rápida. Pois bem, que beleza é isso. Por quê? Nos aproxima, nos faz uma sociedade mais homogênea, equaliza conhecimento. Hoje em dia não tem mais quem não tenha acesso à informação. É só questão de ter curiosidade e um pouco o processo de busca. Antigamente, se a gente voltar no 1450, o conhecimento estava dentro das igrejas. As grandes bibliotecas pertenciam às igrejas. O conhecimento ele era guardado, pertencia a poucos, criava um ambiente muito mais mítico, muito mais místico, e o conhecimento não era algo que era considerado para ser dividido. Hoje em dia, o conhecimento está na mão de todos nós e nós temos acesso imediatamente a todas as informações que a gente quiser. Um exemplo disso foi a morte do Bill Gates, né, que morreu meia hora depois. Tudo bem que a concorrente não precisa matar mais um, né? Tudo bem que a concorrente não precisa matar mais um, mas a morte do Steve Jobs, que todo mundo já sabia, 15 minutos depois já estava sabida, publicada, disponível para todo mundo. Então, o Google tem um papel muito legal nessa transformação, e esse papel do Google ele continua se expandindo na medida em que essa informação está disponível hoje em dia na mão de cada um de nós de forma local. Então, a próxima revolução que está vindo aqui, a gente vai ter tanto realidade aumentada, quanto o conceito da geolocalização, quanto o conceito de você saber o que está ao seu redor. Isso é poderoso e é a revolução que está acontecendo nesse momento. Muito maior do que a revolução da busca, é a revolução do local. Tá? E, logicamente, um comércio sem fronteiras. Eu me lembro, há 20 anos atrás, um pequeno empresário brasileiro morria de medo de exportar, não sabia se o contêiner ia chegar do outro lado do mundo, como é que era a dificuldade. E, hoje em dia, a gente já tem um Brasil se preparando para um comércio eletrônico pujante, mostrando que esse comércio é sem fronteiras. Uma pequena empresa pode levar o seu conhecimento, o seu produto, a sua tecnologia para o resto do país, para o resto do mundo. Então, cada vez mais, dentro desse espírito, a gente tem um modelo de colaboração, onde as pessoas estão se acostumando a trabalhar juntas, já tem ferramentas para isso. A própria tecnologia permite que a gente realmente se mobilize para trabalhar juntos, tanto para resolver problemas, quanto para ter um produto final melhor, até mesmo para curar doenças e ter causas sociais onde a gente se mobiliza, seja nas redes sociais, seja nas diversas plataformas, para a gente estar trabalhando em conjunto. Né? Ao olhar isso aí tudo, o que a gente observa, pessoal? A maior transformação social que eu consigo aprender com esse tempo de hoje é uma sociedade melhor através de uma nova consciência coletiva. Quando a gente observa, quando a gente vê, ter acesso visual, ter profundidade no que a gente sabe, do que está acontecendo do outro lado do mundo, a gente tem uma capacidade de se indignar muito maior, de reagir muito maior e de tentar participar muito maior. Pensar que aconteceram coisas em Kosovo há 20 anos atrás, que foram barbaridades. Aquilo ali está na Europa, do lado dos países mais desenvolvidos do mundo. Naquela época, a informação não era tão visível. Os americanos começaram a se preocupar com a guerra do Vietnã quando eles começaram a ter acesso àquelas fotos daquela então revista da Time, da Life Magazine, Time Life, onde mostravam crianças vietnamitas sendo bombardeadas. Eles começaram a ter acesso àquilo e falaram, espera aí, mas essa guerra, será que isso tem esse propósito mesmo? Então, quanto mais a gente estiver conectado, se formos 7 bilhões de pessoas conectadas, mais a gente vai conseguir desenvolver um conceito de consciência coletiva, no qual nós observamos que nós dependemos de nós mesmos, nós somos parte integrante do mesmo sistema, na verdade, a gente está trocando matéria e energia o tempo todo aqui entre nós. Né? Eu acho que essa é a grande transformação que a sociedade digital está trazendo para a gente. E como é que o Google trabalha nesse modelo? O Google é uma empresa, na verdade, ele é um catalisador desse modelo. Ele pega essa consciência coletiva e ele nos ajuda nesse processo ele acelera essa transformação. Por quê? Nós somos uma empresa que depende de publicidade. Para o usuário final, o modelo é praticamente gratuito na grande maioria dos produtos.
E esse modelo de publicidade é um modelo completamente em transformação. Antigamente, a gente pensava em fazer uma propaganda para a televisão, e depois a gente pensava em colocar em outros meios complementares, e hoje em dia essa realidade já se transformou. As empresas, hoje em dia, os grandes anunciantes, eles olham isso aí dentro de um conceito de publicidade integrada, e a internet faz parte disso. Como a internet funciona tanto como elemento de sedução? Por que as pessoas olham, todo mundo que trabalha no mercado publicitário olha a internet e fica seduzida pela beleza da oportunidade? Primeiro porque, quando a gente olha do lado de lá, a internet tem um conceito muito parecido com televisão, TV a cabo, que é a imagem, som e movimento. Cada vez mais a gente tem mais broadcasting de eventos, de cerimônias, direto pela internet, sem barreira geográfica, um modelo muito mais limpo hoje em dia. Tem um alcance e eficiência já compatível com esses meios de massa. Tem, por outro lado, uma característica muito peculiar da internet, que é a mensuração e análises, além da interação e transação. Então, tem coisas que são muito particulares do meio digital, capacidade de medir, saber de onde veio o teu tráfego, como é que aquele consumidor navegou para chegar até um processo decisório de escolha de marca, a capacidade de você interagir, se transformando numa via de duas mãos. Não é só uma entidade disponibilizando informações para nós. Na verdade, é um processo de interação onde cada vez mais pessoas podem colaborar e interagir, até mesmo transacionar e comprar coisas no modelo de internet. Por que eu estou falando isso? Porque a internet está exatamente na interseção entre a ciência e a criatividade. Dentro desse modelo que ele parece muito complexo por trás, na verdade é muito simples. A tendência é cada vez mais que se simplifique a interface e a experiência do usuário final, mas por trás daquilo ali tem um monte de elementos que são bastante complexos. Então, o Google, nesse processo como agente de transformação, ele atua em várias frentes. Ele atua na busca, ele atua no YouTube, atua nas redes sociais, que aí tem o Orkut, muito forte no Brasil, o Google+, mapas, notícias, Gmail, Google Apps, Chrome e Android. Então, são várias frentes que a gente tem com uma complexidade enorme, todas elas com crescimento bastante rápido, mas que, quando a gente descomplica isso e olha para o usuário final, a gente observa soluções. Soluções que até então eram soluções que elas estavam espalhadas por vários ambientes. E a dificuldade é como conseguir administrar uma organização com tantas peças móveis e com tanta inovação ao mesmo tempo e trazer isso para o mercado de uma forma estruturada. Então, algumas coisas importantes sobre a cultura do Google que eu queria trazer para vocês. A identidade do Google é baseada em alguns conceitos. Primeiro, em princípios. Tá? O Google não é uma empresa convencional e não tem nenhuma intenção de se transformar numa empresa tradicional. A gente não pensa como as coisas deveriam ser. Eu ouvi isso lá fora, nos Estados Unidos, de um dos fundadores da empresa, e fiquei encantado com a colocação de que a ideia é pensar em coisas extraordinárias e transformá-la em coisas ordinary, que é corriqueiras, coisas do dia a dia. Então, algumas coisas que a gente falava, isso aí é impossível há 20 anos atrás, hoje são coisas corriqueiras, desde o processo de busca, disponibilização de informação, até mesmo como a gente faz isso. Busca por voz, redes sociais, o sistema de localização, tem muita coisa acontecendo. Outra coisa importante, o Google contrata pessoas talentosas porque estamos fazendo algo novo e essas pessoas podem ajudar. Então, a gente busca pessoas que têm esse apetite pelo novo, pessoas que têm essa curiosidade por buscar a inovação. Não necessariamente as pessoas têm que ser totalmente estruturadas. A segunda coisa importante é a cultura. Dentro do conceito da cultura, pensar grande, se divertir, tratar as pessoas com respeito, seja ser aberto, guiado por dados, decisões. Por mais que a empresa não busque a estruturação, a gente toma decisões fundamentadas por dados em todos os processos.
E, fundamental isso aqui, não pedir permissão. Deixa fazer. É aquele negócio, é melhor a gente ter que segurar do que ter que empurrar. Às vezes a gente olha, e a tolerância a erro está nisso aí, né? Quando você tenta 10 coisas, as pessoas ficam olhando, muitas vezes os jornalistas um pouco mais críticos olham e falam, o produto Buzz não funciona. Lógico, se você fizer 20 coisas ao mesmo tempo e acertar todas as 20, é que você não está fazendo todas que devia fazer. Tem que haver uma tolerância a erro natural, como em qualquer gestão de portfólio, né? Muitas coisas dão certo, uma ou outra não vão dar. Então, não peça permissão, faça, e don't be evil, que é o coração da proposta da companhia. Não seja maldoso, tente fazer as coisas para o bem. Quando a gente entrevista a gente lá, esse é um dos pontos que eu mais observo. Quais são os elementos que transformam aquela pessoa num aspirante a ser um bom cidadão ou não? Tá? Que a boa cidadania faz parte de um processo de engajamento com as causas que a gente tem. Finalmente, seja dono, apropria-se. Tá? Ninguém fica controlando como você trabalha, quanto você trabalha. As pessoas têm um conceito de apropriação importante. E baseado em mérito. Tem algumas coisas interessantes dentro do Google, tem um conceito chamado peer bonus, que é você olhar que alguém fez um trabalho bacana, você pode dar um bônus, que é um incentivo para a pessoa. Normalmente, R$1.000. Eu já vi pessoas recebendo 10 bônus no mês. E eu primeiro olhava e falei, será que não tem abuso no sistema? Não. Porque se houver abuso no sistema, o sistema deixa de valer. Então, as pessoas não abusam porque elas não querem que o sistema deixe de existir. Então, tem algumas coisas, por exemplo, comida de graça. O Google dá café da manhã, almoço, lanche da tarde. Tem chefe. Aí, quando eu cheguei na empresa, eu olhava aquilo e falava, nossa, que interessante. Será que não tem abuso? Comida de primeira qualidade, tudo de graça, tem aquele monte de chocolates e sorvetes e tal. Lógico, no primeiro momento você chega, come um pouquinho mais, depois você se adequa ao regime que aquilo é colaborado, é social, é dividido, compartilhado. Se alguém abusar de alguma daqueles benefícios, o benefício deixa de ter importância. Aí as pessoas perdem o benefício. Então, há um respeito ao coletivo muito grande. Isso faz parte da cultura. Finalmente, em relação à inovação, tem um conceito no Google muito interessante chamado dog food, que é você tem que comer a sua própria comida, né? A comida do cachorro. Então, o que é o dog food? Antes do produto sair para o mercado, nós testamos os produtos todos. O produto não tem que estar perfeito. O produto na internet ele nunca está perfeito, mas é um produto que ele tem que estar testado, utilizado pelas pessoas e com um nível de validação que permita que ele vá para o mercado. E, a partir daí, nós continuamos trabalhando para melhorar o produto, mas tendo experimentado e conhecido o produto quando ele está saindo. Comunicação, o fórum de comunicação interna muito fortes, práticas de RH, que eu posso citar várias aqui, e um conceito de trabalhar com energias limpas. A empresa tem uma verdadeira obsessão pela questão de como nós impactamos o ambiente. Eu acho que existe dentro daquele conceito que eu havia colocado antes de consciência coletiva, nós somos um dos poucos animais que geramos lixo, né? Então, como é que a gente pode, desde o processo de origem, gerar menos lixo e reaproveitar esse material? Então, é importantíssimo isso aí, porque eu olho no Google, tem pouquíssimas impressoras e todas as impressoras são com papel reciclável. Então, realmente, o conceito é minimizar o impacto ambiental. E isso aqui no Brasil. Lá fora o negócio é muito maior em relação aos data centers ecológicos e toda uma questão de conscientização de que a gente está aqui se servindo do planeta e tem que devolver sob forma de valor agregado, mas também sob forma de conservação. Isso para dizer o seguinte, 70-20-10 é o último elemento da cultura que eu acho que vale a pena lembrar, que normalmente as áreas mais técnicas do Google têm 10% do tempo para pensar em projetos que são não necessariamente relacionados com o business central da empresa. Então, tem o grupo de engenheiros, eles desenvolvem produtos que eles acham que seria legal. A ideia é uma cultura tão aberta e tão ampla que você tem a capacidade de passar um bom pedaço do seu tempo se dedicando a atividades não necessariamente aquelas que você consideraria racionalmente, eu quero fazer isso porque vai gerar receita ou vai gerar presença de mercado. Então, tem muita gente trabalhando em coisas que não tem absolutamente nada a ver com
o objetivo principal da empresa numa primeira análise. Mas numa segunda análise, de alguma forma tem. Entendimento de como resolver, como tratar mal de Parkinson é um exemplo, entendimento de como criar pele artificial, carros que dirigem sozinhos, é um projeto que ficou bastante famoso, porque se vazou para a imprensa, tá? Que conseguiram criar dentro do Google um automóvel, que é um dos projetos da companhia, que ele é self-guided, que ele não tem motorista. E o automóvel ele dirige sozinho, ele trabalha com um conceito de entendimento do que está ao redor e associado ao georreferenciamento. Então, lógico, a pessoa faz brincadeira com isso, não é core do negócio. Mas, através desse tipo de exploração, de busca, a gente consegue trazer vários elementos que, de alguma forma, funcionam para dentro do negócio. Então, o impacto do Google eu acho que ele funciona com algumas coisas básicas, que são agir com autonomia, as pessoas têm realmente uma autonomia operacional, ousadia, métricas e desrespeito saudável ao impossível. Aqui no Brasil nós temos mais de 20 grupos de trabalho, não é uma organização funcional como a gente conhece. Tradicionalmente tem presidente, diretor, vice-presidente, gerente sênior, né? Não tem isso. Tá? São grupos de trabalho orientados por projetos, orientados por objetivos que se renovam a cada 90 dias, com uma métrica de performance comparativa, que também funciona a cada 90 dias, e funciona muito bem. Mas o objetivo é aquele ali, trabalhar em times para conseguir gerar um objetivo final. Eu havia falado sobre avaliação trimestral, né? Então, qual é o papel do líder num ambiente como esse, pessoal? Imagina que eu chego numa empresa onde eu vejo pessoas brilhantes, uma cultura forte, um negócio que cresce mais de 70% ao ano no Brasil, cresce muito lá fora, produtos maravilhosos. Parece fácil, né? Não é tão fácil assim, porque exatamente o papel do líder é conseguir servir, tá? Conseguir ajudar a priorização das diversas iniciativas e permitir com que aquelas pessoas juntas consigam produzir o máximo, sem tornar aquilo um ambiente orientado apenas à produção. Então, tem um pedaço do papel que é inspirar, tem uma outra parte do meu trabalho que é trazer isso para fora da empresa. Então, para falar um pouquinho sobre como eu cheguei até lá, eu fiz um resumo rápido aqui para vocês, dos últimos 25 anos de trabalho aí atrás. Eu comecei em 85, 84, trabalhando com engenharia, numa empresa chamada Christiane Nielsen. Essas 3 empresas, as 4 empresas que estão aí, elas já foram vendidas, as 3 primeiras não existem mais, tá? Se transformaram em marcas. Então, passar por essas empresas e entender que empresas vêm e vão, elas foram vendidas, elas não existem mais. A Gillette se transformou numa marca da PepsiCo, a Quaker se transformou na marca da PepsiCo, a Gillette se transformou na marca da Procter & Gamble, da P&G, e o Citibank, quando eu estava lá em 98, ele foi vendido para um grupo chamado Travelers, aqui no Brasil. Então, o que ficou dessa época para mim foi, cada vez que eu entrava numa companhia, a Christiane Nielsen foi vendida, a Gillette foi vendida, a Quaker foi vendida e o Citibank foi vendido. Então, o que eu observava ali dentro? O que me levava a sobreviver nesse ambiente era a capacidade de estabelecer bons relacionamentos, ter uma dinâmica muito clara de entrega, de performance, e saber me adequar, me adaptar à agenda da casa, que era uma agenda que mudava barbaramente. Então, eu não me sentia dono de nada. Por mais que eu tivesse um conceito de ownership cruzado, que eu me sentia dono dos projetos que eu fazia, mas eu sempre tive muito claro que eu nunca fui dono de nada, que as empresas eram empresas que elas tinham seus humores, que mudavam de acordo com a mudança de sócio, de dono, de controlador, e que eu estava ali com um grupo de trabalho só tentando dar o meu melhor para fazer com que aquele negócio funcionasse. Eu saí da Christiane em 86 e em 97 eu era diretor de marketing. Eu fui diretor de marketing da Quaker e do Citibank, aqui no Brasil. Depois eu entrei num sistema chamado AT&T, fiquei 10 anos nesse sistema, que era aqui na BCP, que também foi vendida. Aí eu fui transferido para Atlanta, para BellSouth. Eu tinha um chefe que gostava muito de mim, aqui no Brasil, que era o Roberto Peon, era o presidente da BCP. E o Roberto, depois que eu fiquei tocando a operação da BCP aqui para ele,
Quando a gente vendeu, ele me chamou para ir para Atlanta, no ano 2001. E eu fiquei lá até o ano passado. E lá também, quando eu cheguei nos Estados Unidos, a BellSouth também foi vendida para a AT&T. Então, é só para dizer o seguinte, eu fui vendido 5 vezes, tá? E nas 5... A gente nunca sabe. Mas eu fui vendido 5 vezes. E durante as 5 vezes que eu fui vendido, eu olhava as pessoas apavoradas, falando o seguinte, puxa, mas então agora vai chegar um pessoal novo e vai acontecer uma transformação e será que eu vou ter o meu emprego? E eu, sinceramente, nunca me preocupei com aquilo ali. Eu tentava entender qual era a agenda do novo acionista, definir uma métrica de sucesso clara e, a partir daí, então, tentava entregar o máximo possível para mostrar valor e sobreviver àquela transformação sem sofrer muito com aquilo, né? Porque a primeira vez a gente sofre, a segunda você aguenta, a terceira, lá pela quinta você já fala, esquece, vamos adiante, que mais uma vez vai dar para fazer. Então, sempre tinha uma atitude muito forte em relação à necessidade de não estar amarrado a detalhes de empregabilidade. O que aconteceu depois? Eu vim para o IG, voltei ao Brasil no ano de 2009, eu olhava e falava assim, poxa, todo mundo me falava que o Brasil estava legal, eu estava lá fora há 8 anos, e nesse período que eu fiquei na AT&T, eu era presidente do negócio de internet da AT&T nos Estados Unidos, principal parceiro do Google lá fora. Eu queria realmente ter voltado para o Google aqui no Brasil, mas não deu. Tá? A cadeira estava ocupada, tinha gente aí me chamaram para voltar para o IG, eu voltei. Estava lá 1 ano e meio, relutei muito em sair do IG, porque eu adorava as pessoas e também porque eu achava que eu estava com um projeto pela metade. Depois de ter ficado 9 anos numa empresa, eu não queria ter ficado 1 ano e meio e sair. Mas era o Google. Aí eu falei, quando eu fui anunciar que eu ia sair, eu falei, gente, eu estou indo para... Das empresas de internet, é uma das empresas mais desejadas, se não for a mais desejada, né? De acordo com o pessoal aqui da Companhia de Talentos, é a empresa mais admirada, mais desejada. Para mim também era. Eu falei, vocês desculpem, mas eu não tenho nada contra ninguém, eu adoro trabalhar aqui com vocês, mas estou indo para o Google, porque lá vai ser como um reencontro com uma experiência passada de 5 anos nos Estados Unidos e com muitos valores que eu acredito e compartilho com quem está lá dentro. Pois bem, essa trajetória... O que funciona para mim? O que eu queria dividir com vocês? Esses são os últimos slides que eu tenho aqui. Tá? A primeira coisa, quando eu cheguei aos Estados Unidos, meu segundo emprego lá foi ser presidente do negócio de internet. Primeiro eu trabalhava com telecom na América Latina, e o segundo eu peguei um negócio doméstico, doméstico americano. Né? E os americanos me olhavam com aquela cara assim, como é que botaram um brasileiro para ser presidente do negócio doméstico nosso? E eu entendi aquele sentimento deles. O americano é um povo extremamente tolerante. Eles são absurdamente tolerantes com quem chega. Tem um conceito claro lá que é só questão de tempo. Alguém chegou mais cedo do que os outros, mas todo mundo chegou aqui de alguma forma, veio de algum lugar. Né? Mas, de qualquer maneira, a questão de você chegar num país novo, sem ter o domínio cultural completo, e você está liderando um grupo de 500, 600 pessoas, passa por alguns conceitos básicos. Um deles, respeito. Respeito às diferenças, entender muito claramente o que as pessoas estão te dizendo sem te dizer e entender o que movimenta, o que move as pessoas. Então, desde o começo, eu tentei, naquele modelo americano, me mostrar ainda mais disposto a ouvir as pessoas e a entender como é que eu podia fazer para ajudá-las na determinação e na realização do objetivo comum. Então, as pessoas, quando você mostra que você se importa com elas, isso é tão óbvio, né, gente? Mas vai longe essa mensagem. Quando você vê uma pessoa que trabalhou e fez alguma coisa, que demorou horas, chegou num determinado resultado, o simples reconhecimento daquilo, você mostrar que você se importa, e que poderia ter sido feito de uma maneira diferente, e que você está junto compartilhando aquela dificuldade, aquela realização, funciona muito bem. Um outro conceito que eu adorei, e que eu uso todos os dias da minha vida, é o seguinte, o conceito da liderança servidora. Fizeram pesquisas ao redor do mundo, mostrar o que é a liderança, né? Por que as pessoas seguem determinadas pessoas? E provado numericamente, as pessoas seguem pessoas baseadas em 4 conceitos.
esperança, estabilidade, confiança e compaixão. Esses 4 elementos, quando você tem os 4 elementos bem desenvolvidos, nas suas relações com o grupo, o elemento de liderança está forte. Quando algum desses elementos começa a fraquejar, o líder fraqueja. Então, todos os valores que a gente pensa, estabelecer uma visão, desenvolver um modelo de coerência e comportamental, tudo isso aí se esconde atrás desses 4 variáveis. Hope, Stability, Trust and Compassion. Eu sempre tento me lembrar, às vezes, ninguém é perfeito, a gente faz um monte de erros, né? Mas todo dia, quando eu chego em casa, eu paro para pensar como é que foi o meu dia, como é que eu trabalhei para entregar esses 4 pilares. E aí a gente faz uma análise crítica e fala, amanhã eu vou tentar arrumar, fiz uma bobagem aqui, não consegui dar a atenção necessária a esse outro ponto. Para poder manter esses 4 elementos, que são a base de uma liderança servidora. E finalmente, pessoal, o que funciona para mim é a atitude vencedora, é mostrar que a gente pode fazer. Tá? Eu tive um grande líder nos Estados Unidos, que é aquele rapaz ali. Eu tive o prazer de ter esse senhor como meu chefe durante 5 anos. O nome dele é Ike Harris. Hoje em dia ele é o chairman da Cigna, nos Estados Unidos. Ele é um afro-americano, jogador de futebol quando jovem, nasceu no estado do Arkansas, que é um estado, mais ou menos como um estado nordestino nosso, né? Dos mais simples. E de jogador de futebol ele passou a CFO da BellSouth, presidente do negócio da BellSouth, de um dos negócios grandes da BellSouth, e hoje em dia ele é chairman da Cigna. E o Ike, logicamente, na época que ele se casou, ele já está com quase 60 anos agora, casamento interracial nos Estados Unidos era proibido. Tá? Em alguns estados, no Alabama, no Arkansas, era proibido o casamento interracial. Então, uma pessoa que enfrentou uma série de dificuldades e que ele conseguiu trafegar muito bem em 2 mundos completamente diferentes, ele foi um grande atleta e foi um grande executivo. Então, eu tentava entender quais eram os conceitos essenciais que ele tinha por trás. Eu ficava enchendo o saco do cara, conta um pouquinho para a gente, conta um pouquinho para a gente. E ele desenvolveu uma listinha de alguns pilares básicos que ele chamava de real winners. Vou dividir isso aqui com vocês rapidamente, mas um dos conceitos que ele falava era o seguinte: não adianta, o primeiro conceito importante é que os vencedores, os grandes vencedores, o cara chega cedo e sai tarde, não tem grande conquista sem muito trabalho duro. Então, uma outra coisa que ele me falava o tempo todo era isso aqui, os grandes vencedores, eles não apresentam desculpa. O que você faz é adjustment. Eu fico maluco quando alguém me vem, desde muito antes, mas cada vez mais eu fico mais impaciente quando alguém me vem com um monte de desculpas. Não precisa me trazer a desculpa, só vai lá e faz o ajuste. Devolve, volta, vai fazer o seu ajuste. Não me traga a desculpa. Tá? Eu entendo que as coisas mudam, ninguém é intolerante com ninguém. Mas a pessoa, da mesma maneira como ela traz o porquê não deu para fazer, se ela trouxer tudo o que ela tentou fazer e está tentando fazer para se ajustar no ajuste de cota, de rumo, para mim fica tranquilo, está resolvido o problema. O importante é mostrar a intenção de pensar no ajuste. Uma outra coisa que ele citava sempre era Henry Ford, que dizia que se você acredita que dá para fazer, ou se você não acredita que pode ser feito, certamente você está certo, né? Então, a pior coisa que tem é a pessoa que tem uma atitude que não dá, que não dá, que não dá, que não dá. Graças a Deus, dentro do Google, eu observo isso aí o tempo todo. As pessoas o tempo todo falam assim, dá para fazer, dá para fazer. É só questão de como. Nós vamos encontrar uma maneira de fazer isso acontecer. E é muito legal isso aí, porque a gente tem uma folha em branco. É só questão da gente poder fazer as coisas acontecerem. Finalmente, um dado importante, que eu acho que é mais para ter tranquilidade de espírito, afinal de contas a gente trabalha muito, mas trabalho não é tudo na vida, é que a gente tem que aceitar que tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está ferrado, né? E aceitar isso com a serenidade necessária de saber que um dia é muito bom e outro dia pode ser uma droga. E hoje eu estou aqui na frente, amanhã eu posso estar em qualquer outro lugar. Eu espero continuar no Google por muitos anos, mas eu não nasci lá dentro. Eu estou lá dentro tentando ajudar um grupo de pessoas a fazer um resultado,
tentando ajudar um grupo de pessoas num projeto que é muito maior do que uma entrega, é um projeto de transformação social. Mas o que eu acho mais legal é que aquilo ali, isso aí não é... O Fábio Coelho, ele está no Google, mas ele não nasceu lá, não estará lá o resto da minha vida, e eu sou uma pessoa como qualquer outra qualquer. Não vejo nenhuma diferença grande em relação a exercitar esses princípios. E, finalmente, o último elemento que eu acho que vale a pena dividir com vocês, e que o Ike sempre me dizia, um sujeito que tinha uma origem bastante humilde, é que os grandes vencedores são aquelas pessoas normais, mas o que as diferencia é uma determinação extraordinária. Então, falar de liderança, falar que dá... Eu só acho que tem alguns valores da maneira como a gente troca nesse conceito de troca de energia, que eles se aplicam ao Google, se aplicam a qualquer empresa, na verdade, se aplicam à nossa família, se aplicam à maneira como a gente interage com os outros. Tá? Então, basicamente, eu tentei ser rápido aqui, até mesmo para a gente poder depois bater um papo agora, se vocês tiverem perguntas, mas da parte formal da apresentação seria isso aqui. Queria agradecer o tempo de vocês. Obrigado.